Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Fernanda, vou estar apresentando essa parte aqui do mini curso, onde eu vou falar um pouco sobre o movimento da queima da estátua de Borba Gato e as repercussões que vieram após esse movimento, abordando questões políticas, disputas temporais, essa discussão um pouco da memória, né, que as estátuas trazem. E é isso, espero que vocês estejam gostando do mini curso até então. Eu não sei se eu vou ser o primeiro, o segundo ou o último vídeo, mas espero que vocês gostem ou estejam aproveitando. Bom, antes de falar um pouco mais sobre o movimento da queima da estátua de Borba Gato em si, que ocorreu em 2021, eu gosto sempre de esclarecer que ele não foi um movimento individualizado, né? Ele veio como parte de uma onda de manifestações que estavam acontecendo ao redor do globo e que muitas delas, após 2020, vieram por conta do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd. Então, eu considero o Black Lives Matter como esse estopim, né, dessa onda de contestações, movimentos antirracistas que começaram a acontecer. Aqui eu trago um pouco mais desses movimentos, não só a estátua de Borba Gato, que é a primeira foto, mas a estátua de Edward Colston e a estátua de Cecil Rhodes, que também aconteceram logo após essa questão do Black Lives Matter. Bom, esses movimentos de derrubada de estátuas, eles são movimentos de contestação em torno de figuras racistas, colonizadores ou figuras que violaram os direitos humanos, né? Então, são movimentos que eles trazem inúmeros debates, inclusive o debate que tange a memória, que é uma questão que a gente está trazendo aqui no nosso mini curso, né? Essa questão dessa representação dessas figuras no nosso presente. Por que a gente celebra, por que a gente tem uma estátua desse tipo de figura representando determinados tipos de memória que não são, talvez, memórias agradáveis, são memórias problemáticas que fazem parte da nossa história. Então, eles vão trazer esses movimentos, essa contestação geral, né, em torno dessas figuras. Bom, após o movimento da estátua de Borba Gato, a gente vai ter inúmeras opiniões, inúmeras contraposições, inúmeras convergências e na mídia, entre historiadores, dentro do âmbito político. Mas eu trouxe aqui o caso de duas historiadoras que não concordaram exatamente nas opiniões delas em relação aos casos. E eu acho muito legal a gente trazer aqui esses pontos de vista. Por exemplo, a gente vai ter a Lilia Moritz Schwartz, que em entrevista para o podcast da Folha de São Paulo, Café da Manhã, ela fala, inclusive, um episódio todo sobre o movimento da queima da estátua de Borba Gato. A quem tiver interesse de ouvir, é bem curtinho, bem legal. Eu acho que é bem curtinho. Bom, ela vai falar que o que a gente tem que fazer nesse momento? A gente precisa politizar, porque todo monumento ele vai nascer para ser contestado. Então, a gente precisa aproveitar esse momento e a gente precisa entender o que está sendo questionado. Bom, talvez faça sentido a gente questionar, então vamos politizar esse momento, vamos entender se a gente não precisa construir mais estátuas que trabalham também a figura dos povos indígenas, que constroem outros tipos de narrativas que talvez sejam mais interessantes para a gente ter. Ela vai dar umas opiniões bem legais sobre isso, em nenhum momento ela vai falar que a gente tem que sair derrubando estátuas, mas ela vai trazer esse momento realmente para a gente pensar. O que a gente faz agora? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Vamos tentar entender o que está sendo contestado, o que está sendo proposto, né, por esse grupo? Inclusive, a quem também tiver curiosidade, a queima da estátua de Borba Gato foi em 2021, em julho de 2021, e o grupo que realizou a queima foi o grupo Revolução Periférica. Aqui a gente pode ver na entrada aqui, a faixa escrita Revolução Periférica, a favela vai descer e não vai ser carnaval. Então, só títulos de curiosidade que eu acho que eu posso ter acabado passando e não falei isso. Já a historiadora Mari Del Priore, ela vai falar, bom, eu acho que essas figuras que estão sendo representadas, no caso de, por exemplo, de Borba Gato, eles tiveram reconhecimento público
e constituir um serviço de utilidade pública numa época diferente da nossa. Então, para ela não vai fazer sentido esses atos de contestação. E quando a gente estuda movimento de derrubada de estátuas, eu não posso falar só movimento de derrubada de estátuas, mas como é o que eu estudo, eu posso dizer, talvez com um pouquinho mais de propriedade, a gente sempre vai esbarrar na discussão do anacronismo. É inevitável. Vai ter sempre uma opinião ou uma questão que vai ser levantada e vai falar, bom, mas é anacrônico a gente voltar para o passado com os olhos do presente, né? Eu vou explicar um pouco mais sobre anacronismo nos próximos slides, eu não quero me precipitar, mas eu vou deixar um questionamento para vocês, se vocês quiserem trabalhar depois, se vocês quiserem me conversar comigo, me mandar um e-mail. Mas vocês acham que as derrubadas de estátuas são movimentos anacrônicos? Fica aí um dos questionamentos que eu vou tentar levantar aqui para vocês ao longo dessa apresentação. Bom, o que é o anacronismo? Nós como historiadores, aprendemos muito cedo na universidade o que é anacronismo, né? Então, o anacronismo ele é colocado como esse erro cronológico, né? Esse contratempo, aquele que destoa da época em que se atribui. Então, ali como, por exemplo, a Maria Del Priore trouxe, essa questão de olhar para o passado com os olhos do presente não faz sentido. A gente está julgando algo com um outro tipo de concepção, outro tipo de realidade que não vai caber. E vice-versa, né? Olhar para o passado, do presente, enfim. Mas nesse caso, do presente para o passado. E o Lucien Febvre, ele vai colocar que é o pecado dos pecados, né? O pecado entre todos irremissível. O maior pecado que um historiador pode cometer é o anacronismo. Mas espera aí, a gente não vai permitir questionamentos no nosso tempo presente porque a gente não pode olhar para o passado? Espera aí, vamos entender essa situação. Bom, o anacronismo ele vai pressupor, então, essa determinação qualitativa do tempo. Ele vai distanciar passado e presente, né? Ele vai colocar o tempo como essa linha de rumo ao progresso, essa questão linear, né? Então, o passado ele está muito distante do presente, ele não faz sentido a gente ficar batendo nessa tecla. Eu trouxe aqui uma breve passagem de um texto do Bever Bevernage, que ele discute muito essa questão de políticas do tempo, passado, presente, temporalidades, e vou ler aqui para vocês. O passado, então, ele vai ser visto como uma outra realidade, longínqua do presente, quase que inexistente aos olhos de quem a tenta compreender. Assim, conseguimos definir que o conceito de anacronismo só faz sentido em relação a um determinado presente contemporâneo a si mesmo, né? Fica aí. Mais uma pulguinha atrás da orelha de vocês. O que vocês acham? Vamos seguir. Bom, com essa discussão, agora eu vou trazer os debates, né? Mas talvez possam existir limites para o anacronismo, para esse veto ao anacronismo, a gente simplesmente alegar que algo é anacrônico. Ele faz sentido isso? A gente não pode, talvez, encontrar limites, porque a gente também não pode banir completamente o anacronismo, mas será que pode existir limites para isso, para a gente abordar essas discussões, para a gente tentar entender outras coisas? O Bever Bevernage ele trouxe isso a partir de dois conceitos, então o passado irrevogável e o passado irreversível. O passado irrevogável ele vai ser um passado das vítimas, e o passado irreversível ele vai ser um passado dos perpetradores. Como assim, Maria? Não estou entendendo. Vamos ver. O passado irrevogável ele vai defender que certos passados não passaram. A gente ainda sofre o peso de questões raciais, de desigualdades. A gente ainda passa por isso, não é um assunto passado, né? São passados que não passaram. Então, uma figura como um bandeirante, no caso de Borba Gato, que cometeu atrocidades, né? A gente sabe a questão das populações indígenas por conta da expansão de terras em São Paulo, muitos foram mortos, né? Então, e até hoje a gente vê essa marginalização dos povos indígenas no Brasil, né? Então, será que esses passados
passaram? A gente não tem mais essas discussões no presente? Realmente é algo que está completamente no passado? Não, acho que não, né? Então aqui o passado irrevogável ele vai trazer essa questão. São passados que não passam. Então é um tipo de limite que a gente pode colocar para isso, né? Se não passou esse passado, por que eu devo não discutir ele só porque representa algo que está muito distante do presente? Não, peraí. Já o passado irreversível, ele vai ser esse lado das pessoas que falam que o passado já passou. Gente, passado é passado, acabou, não tem isso, deixa a estátua lá onde ela tá, basicamente, né? Que a gente chama que é o passado dos perpetradores, das pessoas que cometeram esses delitos, né? Então, uma estátua que representa um militar que, durante o período de ditadura, torturou várias pessoas, mas que está sendo defendida por estar lá por conta de perpetradores ou militares também que vieram dessa mesma época, falando, não, mas assim, passou, eles reconheceram os erros deles, tal. Então é o passado dos perpetradores, a gente diz, né? Eu espero que tenha ficado bem explicado, gente. Às vezes eu corro muito e depois vocês brigam comigo no e-mail, se precisar, viu? Mas é basicamente isso. Eu também não vou me aprofundar muito nessa discussão em si, porque agora eu vou trazer outra questão. Além desses passados, dessa categoria que o Berber traz, assim, para a gente trazer com os limites, a gente também pode trazer uma questão muito interessante para discutir sobre essa questão. Os estratos do tempo, né? Que é uma categoria proposta por Reinhard Koselleck, que ele vai falar sobre esse modelo geológico de estratos do tempo. Então, como exemplo, ele vai trazer uma rocha sedimentar, que, para quem não sabe, uma rocha sedimentar, ela tem várias camadas, sedimentos, né? E isso ele vai dizer que essas camadas elas vão representar diferentes planos. Então, remetem a diversos planos com durações e origens distintas, mas que apesar disso estão presentes e atuam simultaneamente. Então, esses estratos do tempo que estão presentes e atuam ao mesmo tempo. E uma estátua, gente, ela é a maior definição, a maior não, né? Eu tô sendo meio megalomaníaca aqui só porque é a minha pesquisa. Mas uma estátua, ela vai trazer inúmeras camadas de tempo, inúmeros estratos de tempo. A gente vai ter o tempo da própria figura que está sendo representada, então, a época de Borba Gato, quem foi ele, o que ele fazia. A gente vai ter o momento onde a estátua é construída, então, o que leva a decisão de construir. A gente vai ter o momento da queima, que querendo ou não, é um momento onde as pessoas passam a contestar essa figura e a querer derrubar essa estátua. Então, só aqui, conversando, a gente já tem 3 tempos, né, que remetem a essa estátua. Então, será que essas camadas de tempo que estão representadas nessa estátua, será que realmente é uma estátua que está só no passado? Mas ela representa tanta coisa com ela carrega tanta coisa com ela carrega sobre a figura que ela está sendo representada, ela carrega sobre os atos políticos, o momento onde ela foi determinado que deveria ser monumentalizada, essa figura. E ela também remete ao momento onde, peraí, talvez essa figura não seja legal de estar aqui no centro de uma praça. E ela vai carregar as marcas desses movimentos de derrubada, né? Aqui eu trouxe algumas fotos só para vocês poderem visualizar um pouco mais isso que eu tô falando sobre camadas do tempo. Mas a época onde ela foi inaugurada, tem até a notícia no jornal da inauguração dela, o movimento da queima, a estátua com o artista que fez ela, que foi o Júlio Guerra. Também tem outra passagenzinha no jornal que é saudando a estátua em si, falando que vai se afirmar como um perene esforço civilizador do homem brasileiro. Então, assim, várias questões e vários momentos onde várias camadas do tempo que a gente tem nessa estátua. Isso são só algumas, né? Que se a gente parar para sentar e analisar, a gente vai achar diversas camadas aqui. Mas só algumas das principais, né? Bom, agora vem um assunto que eu tô trabalhando agora mais a fundo no mestrado e que eu gosto muito, que é a categoria de análise de políticas do tempo.
Mas peraí, se eu falar que é anacrônico e que não faz sentido a gente discutir isso, e gente, já passou, tá no passado, então trazer esse conceito também do passado e irremissível. Será que essas fronteiras que a gente coloca entre passado e presente, que as pessoas, que dependendo da narrativa, né, coloca entre passado e presente, será que elas são neutras? Então, quando você vê algum discurso político de alguém falando, gente, olha, isso é um ato de puro vandalismo, não faz sentido nenhum, o passado já passou, o presente é outro, estamos indo rumo ao progresso e blá blá blá. Será que essa fronteira que a gente impõe entre passado e presente, esse distanciamento, será que ele é colocado ali de forma neutra ou será que tem algum tipo de objetivo? O que vocês acham? Eu vou continuar instigando vocês nesse caso das políticas do tempo. Eu trouxe uma frase aqui da Maria Inês Mudrovicic, que ela estuda esse conceito de políticas do tempo, para ver se explica um pouco melhor para vocês. Mas a noção de políticas do tempo, ela nos permite problematizar como nós definimos as fronteiras do nosso presente e criamos formas de alteridade temporal que são alheias à mera simultaneidade cronológica. Bom, políticas do tempo, estruturas de poder. Então, voltando nisso que eu estava falando sobre esse distanciamento entre passado e presente. Será que essa distância, ela não é fundamentada por narrativas carregadas de estruturas de poder que visam enaltecer determinadas figuras e símbolos? Será que elas não estão sendo essa distância, essa fronteira entre passado e presente, será que ela não está sendo imposta para carregar algum tipo de narrativa hegemônica? Será que a intenção de Borba Gato, um bandeirante, essa questão do nacionalismo, né, na época que a gente precisava talvez construir a base de uma categoria nacional, será que ele não está ali por um propósito e não é interessante manter ele ali? É uma pergunta interessante, eu deixo até para vocês também, se vocês quiserem responder, se quiserem pausar o vídeo e pensar um pouco sobre isso, não só sobre Borba Gato, claro, se quiserem pensar sobre outros casos, outros momentos que vocês têm curiosidade, outras estátuas, outros questionamentos. A política do tempo é uma categoria que a gente consegue trabalhar como análise na pesquisa de uma forma muito interessante, assim. Então, convido vocês a pensarem um pouco sobre isso. Eu trouxe uma frase do professor Valdeir Araújo, que ele fala, inclusive, nesse livro aqui. Para quem tem interesse, o livro é Corpos e Pedras, Estátuas, Monumentalidade e História, da Cristina Meneghello e Júlio Bentivolga. É muito bom esse livro, para quem, assim como eu, tem muito interesse no assunto. Eu li bastante já. E ele vai falar sobre esse movimento de derrubada de estátuas, sobre diferentes perspectivas da memória, dessa questão do tempo que eu trago, e é bem interessante, tá? Enfim, nesse livro, o professor Valdeir, ele vai trazer uma frase que eu achei muito interessante, que ele fala que a gente precisa estar atento a esse perigo que ronda a patrimonialização, que é a da petrificação do passado com o objetivo de controlar sua transmissão para o futuro. Então é isso que eu falei, né? De sustentar um certo tipo de narrativa hegemônica. Então, quando a gente cria uma estátua, quando a gente monumentaliza uma figura, a gente tem a intenção de mantê-la ali por muito tempo, né? Uma homenagem. A gente está monumentalizando em pedra, né? Então, será que essa petrificação, ela não está ali com o objetivo de controlar a sua transmissão, seja agora no presente ou eventualmente no futuro? Né? Então, é outra questão que a gente coloca aí para vocês se perguntarem, né? Esse perigo da patrimonialização do passado. Ah, já acabou. Então tá. Bom, gente, se eu corri muito, se vocês se sentiram indagados, se sentiram inconformados com alguma coisa e vocês quiserem, nossa, mas eu acho que tem que ser assim, porque é muito interessante, se vocês quiserem debater sobre, aqui tá o meu e-mail. Eu adoro falar sobre isso. Se eu corri um pouco, às vezes é porque eu já falo tanto sobre que às vezes a gente acaba sendo um pouco menos prolixo. Mas é isso, gente. Eu trouxe aqui algumas referências também que
que eu usei para fazer esses slides. E na referência tem até o meu TCC. Se alguém tiver alguma curiosidade, eu acho que eu tenho ele disponível lá no Academia Edu. Tá lá para vocês. E além disso, outros autores que eu usei, que foi o Berber Bervenage, o Kozelek e a Marina Smudrovicic. De novo, gente, super ressalto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem que. Eu tenho acho que uma ou duas dessas bibliografias, se vocês quiserem que eu envie, tá tudo bem. Me mandem lá no e-mail, vamos trocar umas figurinhas, vamos conversar, me digam o que vocês acharam do mini curso. E é isso, espero que vocês aproveitem, espero que vocês tirem bastante conhecimento daqui e eu espero que tenha sido muito produtivo.